Vamos lá, vamos para as notícias? Hoje completa um mês que o primeiro caso de coronavírus foi registrado no Brasil. O país soma 63 mortes provocadas pela Covid-19 e 2.598 casos confirmados de infecção. Lembrando que esses dados foram divulgados pela manhã, ao meio-dia, e já podem ter subido. Bolsonaro autorizou cultos religiosos em todo o Brasil. Num decreto publicado ontem à noite, o presidente desrespeita medidas propostas pelas autoridades sanitárias e governos estaduais. Bolsonaro incluiu cultos religiosos no rol de atividades essenciais. A única observação do decreto é para que se evite aglomeração de pessoas nas igrejas. E a gente sabe que isso é muito difícil quando se tem um culto religioso numa igreja evangélica ou uma missa, por exemplo, não é? O trabalho da imprensa, dos jornalistas, está nessa lista de atividades essenciais, definida pelo governo, inclusive, num decreto assinado por Jair Bolsonaro, publicado no domingo, dia 22 de março. Esse é o decreto. Então, trabalho da imprensa, dos jornalistas, é uma atividade essencial definida pelo próprio governo. Agora, dá uma olhada em como o Bolsonaro tratou repórteres, fotógrafos, cinegrafistas que esperavam, inclusive debaixo de chuva, por uma palavra do presidente hoje pela manhã. Vamos ver. Amém? Amém! Mostra aqui, ó. Tá mostrando a imprensa lá? Olha lá. Atenção, povo do Brasil. Esse pessoal diz que eu tô errado e você tem que ficar em casa. Agora eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Bolsonaro! Mito! O que vocês estão fazendo aqui? Não estão com medo do coronavírus, não? Eu não estou. Vão pra casa! Todo mundo sem máscara! Eles conhecem a verdade. Eu tô assistindo lixo! Eu tô assistindo o Siqueira aqui agora, tá ok? Um abraço aí. Lembrando que a atividade jornalística é considerada uma atividade essencial. Aqueles jornalistas estavam lá esperando um pronunciamento do presidente em relação a essa crise que vivemos em relação à pandemia de coronavírus no Brasil. O secretário de Comunicação da Presidência revelou que seu estado de saúde teve uma leve piora. Fábio Weingarten avisou aos seguidores que resolveu ampliar o seu isolamento depois que a tosse seca, que é característica dos casos de coronavírus, reapareceu. O secretário, de 44 anos, contraiu a Covid-19 numa viagem aos Estados Unidos na comitiva do presidente Bolsonaro. Pelo menos 23 pessoas que acompanharam Bolsonaro foram infectadas durante essa viagem. O Banco Central zerou o PIB de 2020. A última estimativa do BC era de que o Produto Interno Bruto não ficasse acima de 0,2%. Agora, o Banco Central espera pelo menos estabilidade. Ontem, numa entrevista coletiva à noite, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou das pressões que os investidores têm feito no governo que já se posicionou contra a quarentena, para contornar essa crise. Vamos ver. Minha opinião é que nas últimas semanas nós tivemos uma pressão muito grande de parte de investidores, aqueles que colocaram recursos na Bolsa de Valores, esperando a prosperidade com a Bolsa a 150 mil pontos, a 180 mil pontos, né? A Bolsa caiu, como caiu no mundo inteiro, porque essa não é uma crise do Brasil, uma crise mundial que atinge o Brasil, e desde a semana passada a gente vai vendo, desde a sexta-feira, né, um jornal do campo econômico começou a escrever artigos falando da necessidade, né, de não ter isolamento. A gente vê atores do mercado financeiro tratando dessa forma, mas a gente não pode, né, ouvir, né, os investidores que estão perdendo dinheiro, foram para o risco, e o risco é assim, você ganha e você perde. Agora, nós colocarmos a vida dos brasileiros em risco por uma pressão de parte de brasileiros que investiram na Bolsa e estão perdendo dinheiro, quem foi para o risco, foi para o risco. O que a gente precisa é continuar seguindo a orientação do Ministério da Saúde, mas a gente precisa de previsibilidade. O que está faltando hoje para os brasileiros, para todos, é previsibilidade. Se o governo já tivesse resolvido a renda dos brasileiros mais simples, uma política de isolamento dos idosos nas cidades com maior número de comunidades, Rio e São Paulo, né? Se o governo já tivesse garantido a renda do emprego, pelo menos daqueles que ganham até o teto do INSS, nós teríamos garantido previsibilidade
para a maioria dos brasileiros, né? E com isso todos estavam fazendo o isolamento, esperando, né, os impactos da chegada do vírus e a cada semana avaliando o que deve ser feito. Então, o que eu acho que está acontecendo é que está tendo uma pressão muito grande, né, de investidores que, preocupados com as suas perdas, querem impor ao Brasil, né, aos brasileiros, uma realidade que é uma realidade que não está acontecendo em país nenhum do mundo. Né? Essa pressão é uma pressão equivocada e acredito que a vida de cada um de nós, os empregos dos brasileiros, nada disso pode virar uma mera estatística na mão daqueles que têm interesse legítimos, mas têm interesses em investimentos de risco, em especulação, né, e que precisam entender que o risco é para você ganhar e é para você perder. Rodrigo Maia também criticou o governo federal por falta de um plano de emergência e a proposta de Jair Bolsonaro de isolar apenas pessoas com mais de 60 anos. Vamos ver. Eu fico pensando, Marcelo, como é que alguém pode falar em isolamento vertical se até hoje não apresentou uma proposta de contingenciamento para os idosos brasileiros mais pobres? Eu fico pensando como é que um governo pode falar de um assunto sabendo que nós temos milhares de idosos nas comunidades do Rio de Janeiro, que São Paulo tem 7 milhões de pessoas acima de 60 anos, muitas delas certamente de baixa renda. A partir do momento que o governo tiver uma política séria, responsável, olhando com um olhar com mais cuidado, com mais urgência, esses idosos que vivem nas comunidades e construir uma solução de isolamento para essas pessoas, distante daqueles que vão sair da comunidade para trabalhar ou para a escola e voltar, certamente você tem condição de, daqui a algumas semanas, falar, então agora a gente tem condição de liberar os mais jovens, né, para proteger os mais idosos. Agora, pedir uma operação, uma liberação vertical, sem a gente ter feito uma operação de guerra para proteger os idosos que vivem em várias comunidades, em todos os estados, e também no meu estado, no estado do Rio de Janeiro, me parece uma decisão focada em algo que não está sendo bem elaborado e bem construído e que não há uma preocupação com esses brasileiros que vivem, né, em ambientes pequenos, com muitos parentes, muitos jovens e que certamente, saindo para trabalhar, voltarão para as suas residências e contaminarão milhões ou milhares de idosos brasileiros. Pois é, hoje o Congresso inicia a votação de um projeto de lei para garantir uma renda mínima aos trabalhadores informais, microempresários, individuais e população vulnerável. Hoje de manhã, a deputada e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, falou ao jornal da Rádio Brasil Atual sobre essa proposta e a gente confere agora. Isolado, e a pessoa não tem comida para pôr na mesa das crianças. Então morre de coronavírus, se não morre de coronavírus, vai morrer de fome. É uma tragédia. Então, o que tem que acontecer num momento desse? Não é fazer o drama que o Bolsonaro fez na televisão, ameaçar que tudo vai quebrar. Ele é presidente da República e agir como Estado. O Estado tem reservas, tem dinheiro, entendeu? Aliás, parte desse dinheiro deixado pelo Lula nas reservas internacionais. Tem que entrar gastando, tem que dizer o seguinte, olha, eu vou oferecer uma renda mínima para vocês ficarem em casa, se proteger e não passar fome. Que é disponibilizar um salário mínimo por família nesse país. Família de baixa renda, trabalhadores informais, pessoal que não está empregado, que precisa disso. Nós articulamos com a oposição uma proposta que a gente está chamando do seguro quarentena, ou renda emergencial, que é dar um salário mínimo para todas as famílias do Cade Único. Aquelas que já ganham algum benefício, descontaria esse benefício, mas, ou seja, complementaria a renda até um salário mínimo. E para os trabalhadores informais também, que mesmo que não estejam no cadastro único, se declaram, vão lá, se inscrevem para receber. Não pode ser o duzentão que o Bolsonaro quer. Duzentão não dá para comer. Tem que ser no mínimo um salário mínimo, né, que o DIED calcula como básico do básico para você ter uma cesta básica decente para a sua família. E ontem a gente fez uma boa articulação lá com os partidos mais de centro-direita, com o próprio Rodrigo Maia, e acho que nós vamos conseguir aprovar hoje o projeto e destinar esse recurso para que todas essas famílias possam ter essa sobrevivência.
O ex-presidente Lula fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais ontem. Em conversa com Fernando Haddad, que disputou a presidência com Bolsonaro, Lula falou sobre conjuntura atual, sobre coronavírus e sobre a postura do presidente da República. Vamos ver um trechinho. Acho que nós estamos numa situação complicada, porque eu acho que o Bolsonaro não tem estatura psicológica para continuar governando o Brasil. Ou esse cidadão renuncia, ou se faz o impeachment dele, ou alguma coisa, porque não é possível que alguém seja tão irresponsável de brincar com a vida de milhões de pessoas como ele está brincando. Sabe? Sem nenhuma prova, sem nenhum conhecimento de causa. Deus queira que não morra ninguém, Deus queira que ninguém, ou seja, Deus queira que morra o menos possível, que o menos possível de gente tenha gripe. Mas o dado concreto é que o papel do presidente não é tentar adivinhar o que vai acontecer, é tomar atitudes para evitar que aconteça, coisa que ele não faz. A arte de presidir um país é a arte de um maestro de orquestra. Você não tem que saber tocar todos os instrumentos, você apenas precisa saber reger, você precisa apenas saber harmonizar, sabe, esses instrumentos. E o presidente da República, lamentavelmente, não sabe. Não há espaço para brincadeira, não há espaço para brincar com a democracia, não há espaço para respeitar a sociedade. O Bolsonaro fica tentando apelar de uma forma, às vezes, até demagógica, sabe, falando em nome do povo pobre, que precisa de proteção desse povo pobre. E o Estado tem recursos e pode produzir recursos para que a gente garanta, em tempo de guerra, que essas pessoas tenham tranquilidade, possam trabalhar, aqueles que precisam trabalhar com muita tranquilidade, mas possam cuidar da sua família com muito respeito e com muito carinho, porque todos nós queremos estar vivos para recuperar a democracia no nosso país. Uma última notícia: o ministro Alexandre de Moraes suspendeu no início agora da tarde o trecho da medida provisória que dificultava o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Quando reeditou a MP da suspensão do contrato de trabalho, Jair Bolsonaro incluiu esse artigo que estava sendo bastante criticado, considerado um ato de censura. Pois agora, com essa decisão, Alexandre de Moraes atende ao pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E sobre tudo isso, a gente conversa agora com o jornalista William De Luca. Oi, William, tá com a gente? Oi, Thalita, tô sim. Meu 8º dia de quarentena em casa. Tô muito feliz de estar aqui com você, apesar do que a gente está passando no Brasil nesses últimos tempos. Pelo menos a gente consegue seguir conversando, isso é muito importante. Deixa eu te perguntar, Bolsonaro parece cada vez mais isolado e agora a gente vê um protagonismo grande por parte do Congresso, especialmente da figura de Rodrigo Maia. O que tudo isso significa? Assim, pelo menos deputados estão apresentando projetos e tentando contornar essa situação de crise que a gente passa nesse momento, certo? A inabilidade política do Bolsonaro, o modo como ele não sabe gerir o país, a gente já falou sobre isso algumas vezes, o modo como o Bolsonaro não sabe como funciona a máquina pública e não apresenta propostas para resolver os problemas mais dramáticos do país. Nesse momento, o coronavírus, essa pandemia, é o problema mais dramático que a gente tem no país. Outras figuras começam a tomar o protagonismo. A gente tem falado, até de forma irônica, como pessoas que não eram vistas como sensatas acabam ganhando esse status de sensatez. O Rodrigo Maia, o João Dória, o Wilson Witzel no Rio de Janeiro, o Romeu Zema em Minas Gerais, o próprio Ronaldo Caiado, governador de Goiás, acabam ganhando um protagonismo por ser apenas sensatos, por falarem o mínimo razoável esperado. Acho que eu nunca tinha visto, e eu não tenho nenhum registro de um presidente que esteja tão isolado no país quanto o Jair Bolsonaro está. Nenhum governador de estado, dos 27 até agora, aderiram à proposta de Bolsonaro de abrir o estado, de acabar com as quarentenas, acabar com o isolamento, entrar com essa proposta de isolamento vertical. Ontem, inclusive, eu conversei com um especialista lá no Brasil 247, com um médico que falava sobre essa proposta do Bolsonaro sobre isolamento vertical.
que é uma proposta que funcionaria quando o Brasil já tivesse passado por um período de quarentena grande e tivesse possibilidade de testar todo mundo, o que não acontece hoje. O Brasil tem uma quantidade de testes ainda pequeno, já comprou mais testes, vão chegar em breve. O Brasil pode fazer uma quarentena vertical depois que passar por um período de quarentena, como a gente está passando, uma quarentena horizontal, e aí testando todo mundo, aí sim o Brasil pode ter capacidade de fazer isso. Essa inabilidade do Bolsonaro de compreender o tamanho da crise que a gente passa hoje faz com que esses outros atores ganhem um protagonismo, e não por fazer nada extraordinário, né? Eles não estão propondo a fórmula mágica da paz, estão propondo o básico: renda para as pessoas, para elas não morrerem de fome, e medidas de restrição de circulação de pessoas para que a gente tenha o mínimo possível de contato e essa pandemia pelo menos seja freada, já que não existe como interromper essa pandemia no mundo todo, para que pelo menos o avanço do contágio seja mais lento e o sistema de saúde possa dar conta de atender todos os casos que vão aparecer. Lembrando, a gente não está na metade desse surto no Brasil, não está no final, a gente está no começo dessa pandemia no Brasil. Os números vão crescer ainda mais e os resultados vão ser muito mais dramáticos nessas próximas 2-3 semanas. Nesse sentido, é insensato, se não criminoso, o que Bolsonaro fez com esse decreto liberando cultos, né? Então, liberando as pessoas para irem em igrejas. A gente sabe que as pessoas vão e se encontram ali e se forma uma pequena multidão. Então, não é controlável esse tipo de coisa. Para além disso ainda, eu queria que você comentasse esse posicionamento de Bolsonaro frente aos jornalistas hoje. Lembrando que jornalismo é atividade essencial, jornalistas estavam lá mais um dia se submetendo àquela situação que Bolsonaro cria e passaram de novo por esse vexame de Bolsonaro parando ali na frente, questionando o porquê deles estarem ali. É uma situação, no mínimo, ridícula. Eu acho que são 2 pontos, né? O próprio Bolsonaro pergunta para os jornalistas o que eles estão fazendo ali. É só ele lembrar o decreto que ele assinou há 3 dias atrás, colocando a imprensa, o trabalho dos veículos de comunicação como um trabalho essencial. Os jornalistas estão ali arriscando suas vidas, arriscando suas saúdes, para levar para as pessoas, apesar do Bolsonaro, informações verossímeis, apuradas, para que as pessoas consigam ficar em casa nesse período de quarentena, mas informadas sobre o que está acontecendo. Paralelamente, e obviamente a gente sabe que o Bolsonaro ataca a imprensa para manter a sua narrativa, né? Ele sabe o que a imprensa está fazendo ali, mas obviamente ele estava gravando um vídeo que vai ser mandado para o WhatsApp, para as redes sociais, para poder agradar a claque dele. Olha só, a imprensa critica o Bolsonaro, mas está aqui ignorando a quarentena, como se a imprensa não estivesse fazendo o trabalho deles. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro libera os cultos religiosos. Eu acho que as pessoas têm que ter nesses momentos difíceis onde a gente vive, tem que ter um conforto. E muita gente busca o conforto nas igrejas, na religião, mas existem várias formas de você buscar esse conforto que não seja aglomerando-se em espaços, às vezes, pequenos, apertados, como muitas igrejas são pelo Brasil todo. Tem muitos padres, muitos pastores, muitos monges budistas, muitas pessoas fazendo pregações, fazendo palestras sobre religião, sobre fé, sobre espiritualidade, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. É um espaço onde as pessoas podem ouvir, podem conversar sobre isso, mas mantendo, obviamente, esse isolamento social que é importante para conter o avanço do coronavírus. Em nenhum outro lugar do mundo isso tem acontecido. Ontem de manhã, o Bolsonaro havia dito que o Trump ia liberar os Estados Unidos, que ia abrir os Estados Unidos, que nos Estados Unidos a quarentena ia acabar. E ontem à noite, contrariando mais uma vez o Bolsonaro, parece que o Bolsonaro tem uma relação com o Trump, mas o Trump não tem uma relação muito com o Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro diz que o Trump vai fazer, o Trump acaba não fazendo. Em vários episódios, inclusive na OCDE e agora em relação ao coronavírus. O Trump não abriu os Estados Unidos, ele reafirmou que os Estados Unidos vão ficar fechados, vão ficar em quarentena, a maioria dos estados, os espaços mais graves, e os Estados Unidos está quase ultrapassando a Itália em número de casos. Os Estados Unidos deve se tornar o país do mundo com mais número de casos de coronavírus. As mortes têm aumentado enormemente. O estado de Nova York, o estado de Washington, o estado de Nova York e a cidade de Washington, que é a capital dos Estados Unidos, têm sido muito afetadas pela doença. Em Nova York, a gente tem tido 5 mil, 6 mil novos casos por dia, 100 mortes, 50 mortes por dia, e é essencial que esses espaços se mantenham em isolamento. Nem nos Estados Unidos, que também
é um país muito religioso, né, muito cristão, muito católico, muito evangélico. As igrejas permanecem abertas, elas são fechadas porque sabe-se, obviamente, que é um espaço onde as pessoas vão frequentar em aglomeração. Isso vai fazer com que o vírus se espalhe, né? A irresponsabilidade do Bolsonaro vai custar muito caro para o Brasil, e esse preço vai ser pago em vidas humanas, né? A gente está tendo mortes já em todos... hoje a gente registrou morte em todas as regiões, nenhuma região do Brasil está livre do coronavírus. A gente tem visto avanços dramáticos em alguns estados, como no Ceará, como na Bahia, no Amazonas, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, além de São Paulo e Rio de Janeiro, que são os epicentros da doença no Brasil. Essa irresponsabilidade do Bolsonaro vai custar muito caro, e o que importa para ele é manter a narrativa, manter o discurso de um inimigo em comum que a gente precisa combater, e nesse momento o inimigo do Bolsonaro, incrivelmente, é a quarentena, é o isolamento social. Só para finalizar, o que você achou rapidamente do posicionamento do ex-presidente Lula em contraponto a Bolsonaro? Eu acho que o Lula tem experiência em falar sobre o assunto, né? Tanto ele quanto a presidenta Dilma já passaram por pandemias desse tipo, não com a profundidade que essa pandemia do novo coronavírus tem, do Covid-19, mas ambos já passaram por algum tipo de pandemia, a gripe suína, a gripe aviária, que também trouxe danos ao Brasil, que também trouxe danos econômicos, danos em vidas, em pessoas que ficaram muito doentes por conta dessas doenças. É incrível que hoje em dia qualquer pessoa minimamente razoável parece um estadista perto do Bolsonaro. Hoje teve uma reunião do G20 de manhã, o presidente da Argentina logo em seguida disse que o mundo precisa se unir para evitar que as pessoas morram de fome. O presidente Lula falou a mesma coisa. O projeto que hoje deve ser votado no Congresso, falando sobre uma ajuda às pessoas, uma bolsa, né, um recurso para que as pessoas não passem fome, especialmente profissionais liberais, pessoas que não vão receber salário nesse período, para que a economia continue funcionando e as pessoas continuem vivendo. O Bolsonaro é o avesso de tudo isso. Acho que a fala do presidente Lula vem ao encontro do que o mundo todo tem feito e o mundo todo tem proposto. Nos Estados Unidos, ontem, o Congresso de lá aprovou uma ajuda de 2 trilhões de dólares, incluindo ajuda a médias e pequenas empresas, grandes empresas e as pessoas. Nos Estados Unidos, a partir de amanhã, as pessoas vão começar a receber cheques em casa ou vão receber depósitos de valores em relação a um salário emergencial para as pessoas conseguirem viver. O presidente Lula fala exatamente isso, vem ao encontro dessas medidas que o mundo todo tem tomado. Não é uma fórmula mágica, Thalita. O mundo todo entende o que vai acontecer. A gente vai ter uma grave crise econômica, uma grave recessão, e a gente vai precisar mais ainda da força do Estado para fazer com que o país volte a funcionar como os outros países têm feito ao redor do mundo. Mas, para além disso, a gente precisa evitar com que as pessoas morram de fome, com que as pessoas passem necessidades em um país extremamente desigual como o Brasil, onde isso já acontece, as pessoas já passam fome, já passam necessidades, já passam privações. É essencial que o Estado assuma esse papel de fazer com que isso seja minimizado ao mínimo possível, para além do que as pessoas já têm que enfrentar, de ficarem doentes, de terem que ir ao hospital, de perderem amigos, de perderem pessoas queridas por conta dessa doença. Acho que o presidente Lula traz um pouco de lucidez esse debate, que tem sido feito no mundo todo de forma muito, muito, muito acertada, na maioria dos países, pelo menos, menos no Brasil, porque o Jair Bolsonaro não tem nenhuma responsabilidade nem para com a saúde das pessoas, nem para com a economia do país, ao contrário do que ele diz. Sim. William, sempre muito bom conversar com você. Muito obrigada. Até a próxima. Um grande beijo. Eu que agradeço, Thalita, um beijo para você, para todo mundo. Fiquem em casa, lavem a mão, usem álcool gel e só saiam por estritamente necessário. Vamos seguir as orientações da OMS, dos órgãos de saúde e não do Jair Bolsonaro. Beijo para vocês.